Fala galera, beleza? Então continuando aí, vamos falar agora sobre o lançamento vertical, né? Ele se parece muito com os outros dois tópicos que a gente viu, né? Movimento uniformemente variado e queda livre, né? Por quê? O lançamento vertical, ele essencialmente é quase a mesma coisa que a queda livre. A diferença é que ele tem um lançamento, né? A queda livre era um movimento que acontecia exclusivamente por causa de quem? Da aceleração gravitacional. Você pegava um objeto, né, dentro de um campo gravitacional e soltava ele. Ele ia começar a cair acelerando com a aceleração gravitacional. A gente viu que em pequenas variações de altura, essa aceleração gravitacional ela é praticamente constante, o que torna o movimento uniformemente variado. O lançamento vertical ele só vai ter uma única diferença, ele tem um lançamento, então ele tem uma velocidade inicial. Ou seja, o lançamento vertical é um movimento que tem uma velocidade inicial e a partir dessa velocidade inicial, que tem que ser na vertical, né? Ou seja, ou para cima ou para baixo, ele vai ser influenciado apenas por causa da aceleração gravitacional, ok? Resumindo, se você pega um objeto e taca ele para cima ou taca ele para baixo de forma vertical, né? E você pode desprezar o atrito com ar, a única influência nesse movimento vai ser a gravitacional. Então, tacar uma caneta para cima, tacar uma pedra para cima, uma pedra para baixo, é um caso de lançamento vertical, desde que você possa desprezar, né, o atrito com ar. E aí, significa que é um movimento uniformemente variado, né? Isso significa que você pode usar essas quatro fórmulas aqui. Só que a gente faz uma adequação, né? A gente deixa ela mais fácil de você visualizar, né? Você vai falar, por exemplo, que a velocidade final é a velocidade inicial mais a gravidade vezes tempo. Essa gravidade aqui é a aceleração gravitacional. A gente bota assim que fica mais fácil de visualizar. A segunda fórmula, ao invés de falar posição, a gente vai falar altura, né? E o símbolo de altura geralmente é h. Então, ó, altura final igual a altura inicial, né? Mais velocidade inicial vezes tempo, mais gravidade tempo ao quadrado sobre 2. A última aqui, ó, a terceira, na verdade, desculpa. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, né, no lugar da aceleração, vezes variação da altura. E aqui a velocidade média é essencialmente a mesma coisa. A velocidade em um ponto mais em outro, dividido por 2. Né? Então essas quatro fórmulas que a gente tem aqui, de lançamento vertical, elas são apenas fórmulas que você está adequando um movimento uniformemente variado, né, a letras mais fáceis de você verificar. Tudo bem? E aí, vamos analisar o lançamento vertical para cima, que ele tem uma curiosidade a mais, tá? Duas, na verdade. Então, olha só. Imagina que eu estou arremessando um objeto para cima a 30 metros por segundo, tá? Verticalmente, né? Eu posso desprezar atritos aí com ar. Tem uma aceleração gravitacional para baixo, né? Que a gente aproxima geralmente para 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, vamos escrever qual é a função velocidade? A função velocidade é a velocidade inicial, 30, mais a gravidade vezes tempo. Só que eu vou botar mais? Não. Por que eu não vou botar mais? Porque eu sei que a gravidade ela tem sentido contrário, né? A aceleração gravitacional tem sentido contrário a esse 30. Se o 30 está para cima, a aceleração gravitacional é para baixo, então eles não podem ter o mesmo sinal. Então eu vou escolher um sentido para ser positivo. Geralmente, eu particularmente, costumo botar para cima positivo e para baixo negativo nessa situação. Então eu vou colocar 30 menos 10, que é a gravidade, vezes o tempo. E aí eu consigo descobrir a velocidade a partir do tempo, né? Então, olha só. Vamos calcular as velocidades no tempo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 segundos, tá? Velocidade depois de 1 segundo. Eu vou substituir o t por 1. Então, vai ficar 30 menos 10 vezes 1, né? Vai ficar 30 menos 10, que vai dar, olha, 20 metros por segundo. Depois de 2, 30 menos 2 vezes 10, 30 menos 20, vai dar 10. Depois de 3, 30 menos 30, né? Vai dar 0. Depois de 4, 30 menos 40, dá menos 10. Depois de 5, 30 menos 50, menos 20. E depois de 6, 30 menos 60, dá menos 30. Ok? A gente completou aqui a tabelinha. Depois a gente fala sobre esse zero aqui. Agora vamos ver qual é a função horária de altura, né? Então, ó, a altura final vai ser a altura inicial. Vamos fingir que aqui é a altura zero, né? E aí você tem que botar qual é o seu referencial. Porque às vezes você está fazendo em cima de um prédio, né? Às vezes você está fazendo em cima de uma colina, de uma escada, enfim. Então vou botar aqui como zero.
mais a velocidade inicial 30t, menos, né, porque a gravidade é para baixo, né, 10t ao quadrado sobre 2. Só que eu posso cortar esse 10. Na maioria das vezes, né, a gente vai botar a gravidade como 10, então fica 5. Então, ó, a altura final ela é 30t menos 5t ao quadrado. Ok? E aí vamos botar, ó, no tempo 1 segundo. No tempo 1 segundo, né, a altura final vai ser 30 vezes 1, né? Risquei aqui, ó. Menos 5 vezes 1 ao quadrado. Quanto é que dá isso? Ó, 30 menos 5 vai dar 25 metros. Então a altura vai ser, ó, 25 metros no tempo 1 segundo. Ok? Vamos fazer no tempo 2 segundos. Ó, no tempo 2 segundos, a altura final vai ser 30 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado, né? Então vai ficar 30 vezes 2, 60, né? 5 vezes 2 ao quadrado é 5 vezes 4. O 4, né, vezes 5 vai dar 20. Então vai ser 60 menos, menos 20 vai dar 40. Né? 40 metros no tempo 2 segundos. Então aqui, ó, 40. Tá, e no tempo 3 segundos? No tempo 3 segundos vai ficar assim, ó, a altura final vai ser 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Então vai ficar 90 menos, ó, 9 vezes 5 dá 45. 90 menos 45 vai dar 45 metros também, né? E aqui vai dar então o que, ó, 45 metros. Tá, e no tempo igual a 4? Cara, no tempo igual a 4 você vai ver uma coisa bem interessante. Olha só. No tempo igual a 4, eu vou ter 30 vezes 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 5, né? Ele vai dar 80. 30 vezes 4 vai dar 120. 120 menos 80 dá 40. Né? Que é a mesma coisa que a gente tinha em 2 segundos. Então, ó, vai ser 40 também. Né? Agora vamos ver em 5 segundos. Bom, em 5 segundos a altura final ela vai ser 30 vezes 5 menos 5 vezes 5 ao quadrado, né? Aí, olha, 30 vezes 5 é 150. 5 ao quadrado é 25, vezes 5, 125, né? Então, 150 menos 125 dá 25 metros também. E aí, cara, você repara que quando a altura é 25, a velocidade é 20 metros por segundo, mas ela também pode ser menos 20, né? E se eu fosse calcular o último aqui, o tempo 6? Olha, a altura final vai ser 30 vezes 6 menos 5 vezes 6 ao quadrado. 30 vezes 6, 180, né? E 6 ao quadrado, 36 vezes 5 vai dar 180. 180 menos 180 dá 0. Ou seja, ele vai estar no chão. Então você repara o seguinte, ó, depois de 1 segundo, né? Aqui, ó, 1 segundo, ele vai estar subindo com uma velocidade de 20 metros por segundo, né? Ó, 20 metros por segundo. Só que na altura de quanto? 25 metros, né? Isso aqui, ó, é uma altura de 25 metros. Mas aí, em 25 metros também, após 5 segundos, né? Ele vai estar descendo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Não é? Tá, legal. Interessante. Tá, mas vamos fazer aqui mais um segundo. Ó. No 2 segundos, ele vai estar subindo com uma velocidade de 10 metros por segundo, né? A uma altura de 40 metros. Mas ele também, na altura de 40 metros, ele vai estar descendo a 10 metros por segundo na mesma altura, não é? O que significa isso? Significa que esse movimento é espelhado, né? 1 segundo de subida, ele tem uma velocidade que é a mesma velocidade que ele vai ter, né, quando ele estiver faltando apenas 1 segundo para cair. E vai estar na mesma altura. Até porque todo objeto que começa a subir, ele vai passar 2 vezes pela mesma altura. Uma subindo e outra descendo.
E sempre que ele passa por uma altura subindo, ele vai ter a mesma velocidade quando estiver passando por ela, descendo. Então, se ele começa a subir e depois começa a descer, chega uma hora que ele inverte o movimento, né? Ele vai inverter o movimento aonde? No que a gente chama de altura máxima, ok? E a altura máxima, ele vai ter velocidade zero, porque ele inverte, né? A velocidade estava positiva, vira negativa. Isso significa que você pode afirmar que na altura máxima a velocidade ela vai ser zero. Se você pegar a equação de Torricelli e substituir, você vai chegar nessa fórmula aqui, ó. A altura máxima vai ser a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2g, tá? Isso aqui só faz sentido no lançamento para cima, né? Porque para baixo a altura máxima vai ser de onde você está jogando, não é mesmo? Então, olha só. No lançamento vertical, duas coisas. A altura máxima você pode descobrir por aqui, né? O objeto ele vai passar duas vezes por cada altura, né? Uma subindo e outra descendo, sempre com a mesma velocidade em módulo, só vai mudar o sentido. Então, em toda altura, o objeto ele vai ter vai passar pela mesma posição, né? Duas vezes, uma subindo e outra descendo, sempre com a mesma velocidade, só muda o sentido. Além disso, a partir da altura máxima, você pode considerar que é uma queda livre, né? Porque na altura máxima a velocidade vai ser zero. E ele vai estar começando a cair, né? Por causa da aceleração gravitacional. Então, essas são as duas informações que você pega aí do lançamento vertical. Agora, vamos aplicar essas ideias aí. Ó. Exemplo 1. Uma bola foi atirada a 40 metros por segundo para cima, né? Então, ó, vamos lá. Aqui está o chão, aqui está a bola, foi atirada para cima a 40 metros por segundo, né? E aí você já sabe que é um lançamento vertical, então tem que botar um sinal positivo para um lado, negativo para o outro. Geralmente eu boto dessa forma aqui no lançamento vertical para cima positivo, para baixo negativo, ok? E aí vamos calcular aqui, ó. Letra A, a altura máxima que a bola alcança. Bom, a altura máxima na queda livre, no lançamento vertical para cima, você pode achar por aqui, tá? A altura máxima, velocidade inicial ao quadrado sobre 2g. Então, a altura máxima, ela vai ser a velocidade inicial 40 ao quadrado, dividido por 20. Vamos aproximar a gravidade para 10, né? Isso aqui vai dar 1.600 dividido por 20, 160 por 2 dá 80 metros. Então, a altura máxima que ele vai chegar é de 80 metros, ok? Letra B, a velocidade e a altura após 5 segundos. A velocidade é a velocidade inicial, né? Mais a gravidade vezes tempo. Como botei para ser positivo, fica assim, tá? Então, depois de 5 segundos, vai ser 40 menos 10 vezes 5. Velocidade final vai ser, olha, quanto? 40 menos, né, 50, que vai dar menos 10. Então, ele vai estar descendo 10 metros por segundo, né? Para baixo é negativo. E qual é a altura após 5 segundos? Ó, a altura é a altura inicial, vamos fingir que é zero, vamos fingir que o chão é zero. Mais a velocidade inicial vezes o tempo, né? Menos a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, a altura final vai ser 0 mais 200, né? 5 vezes 40. Aqui pode cortar, né? Ó. Vai ficar 5 quadrados, 25 vezes 5, 125, né? Então, a altura final vai ser, ó, 200 menos 125, 75 metros, ok? E uma pergunta extra que eu não fiz, mas é interessante. Em quanto tempo ele chega aqui, né? Na altura máxima? Se você pegar, né, para analisar, na altura máxima, a velocidade é zero. Então, o tempo de subida é quando você iguala a velocidade, a função velocidade a zero. Você poderia descobrir de forma bem rápida. Olha só. A velocidade final é zero na altura máxima, né? Então vamos lá, 0 igual 40 menos 10t. Então, ó, 10t igual a 40, t igual a 40 sobre 10, que vai dar, olha, 4 segundos, né? Ou seja, em quanto tempo ele chega na altura máxima no lançamento vertical? É a velocidade inicial dividido pela gravidade. Em 40, a 40 metros por segundo, a velocidade inicial, ele chega em 4 segundos, que é 40 dividido por 10, né? E naquele exemplo anterior que a gente estava fazendo, ó,
a 30 metros por segundo, em quanto tempo ele chega na altura máxima? 3 segundos. 30 dividido por 10. Né? A altura máxima aqui. Ok? Então vamos continuar aqui. Exemplo 2. Um objeto foi atirado a 20 metros por segundo para baixo. Determine a velocidade e a distância que o objeto terá caído após 20 segundos. Então vamos lá. Velocidade. Ele foi atirado para baixo, né? Então é assim. Nesse caso, está tudo para baixo. Aceleração, velocidade. Então bota para baixo positivo, para cima negativo. Então a velocidade inicial vai ser o quê? Ou melhor, a velocidade final vai ser o quê? A velocidade inicial, 20, mais a gravidade, 10 vezes tempo. Então a velocidade final vai ser 20 mais 10 vezes 2. A velocidade final vai ser 20 mais 20, 40 metros por segundo. E qual vai ser a altura? Bom, a altura vai ser a altura inicial, né? Vamos considerar que aqui, da onde ele caiu, é o zero, mais velocidade inicial, 20 vezes tempo 2, mais a gravidade, 10 vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então a altura vai ser o quê? 40, né? Aqui pode cortar. 2 ao quadrado, 4, vezes 5, vai dar 20 também, né? Então a altura final é 60 metros, mas o que significa isso? Significa que ele caiu 60 metros, né? Não significa que ele chegou no chão, né? Porque aqui não está falando que ele caiu só 2 segundos até o chão, ele caiu por 2 segundos. Bom, e em quanto tempo o objeto estará a 30 metros por segundo? Olha, a velocidade não é igual a 20 mais 10t? Então, em quanto tempo ele chega a 30? Só igualar aqui, ó, né? Então vai ficar 30 menos 20 igual a 10t. Então 10 igual a 10t, 10 sobre 10 igual a t, que vai dar 1 segundo. Ok? Então a ideia do lançamento vertical é praticamente a mesma coisa que a gente já viu em queda livre e em movimento uniformemente variado, né? É só adequar essas fórmulas para ficar mais fácil de entender. Ok?